como tratar o trauma da violência, né? O trauma hoje é muito falado, né? Muito mais do que já foi um tempo atrás. Então, isso faz a gente pensar que a gente está vivendo uma época em que o número de violência tem crescido assustadoramente. Não só aqui, mas é uma questão mundial até, certo? Porque não é só o Brasil que está com esse problema. Então, as pesquisas no trauma, elas têm crescido muito, certo? Então, a gente tem muitos profissionais que estão trabalhando e investigando não só a questão do trauma, mas uma coisa fundamental, como tratar o trauma. Tá? Então, hoje existe várias questões que têm mudado a nossa forma antiga e tradicional de ver e de entender o trauma, não só na compreensão teórica dele, mas também na forma de abordar e de tratar essa pessoa que vive uma experiência traumática. Tá? Então, eu gosto. É um tema amplo, certo? Que eu vou tentar fazer um recorte e enxugar um pouco para a gente falar sobre ele e ver a possibilidade da gente abrir um espaço para a gente conversar e discutir depois, certo? Disponibilidade eu tenho de ficar aqui até a hora que nos expulsem, certo? E se a gente aguentar o calor e for interessante, a gente pode continuar dialogando, certo? Então, eu queria começar com essa pergunta. Certo? Quando falamos de trauma, estamos falando de que tipos de evento? Então, quando você escuta essa palavra trauma, você pensa em quê? Ele lhe remete a quê? Ele faz o seu pensamento ou suas sensações caminharem para que lugar? Violência, tragédia. E a gente, dentro desse eixo, a gente pode dizer que o trauma é todo evento considerado esmagador. Ou seja, que faz com que a gente se sinta impotente e aniquilado. É aquela sensação, não adianta, não tem saída, eu não posso fazer nada. Certo? É a sensação, talvez eu poderia dizer, mais forte e mais profunda de impotência e de solidão. Porque normalmente uma das características do trauma é a experiência da solidão. Não tinha ninguém para lhe ajudar. Não tinha ninguém para lhe socorrer. Então é um sentimento muito forte e muito profundo de estar só. Tá? Então a gente poderia pensar outra coisa no trauma. Quando a gente pensa no evento traumático. Porque pensar em trauma tem uma coisa muito importante que é também compreender o sistema nervoso e a memória. Tá? Então, o trauma, você pode pensar que é um evento que não é digerido pelo organismo, ele é simplesmente incorporado. Isso significa que ele é retirado de uma consciência clara e abrangente e ela é encaixada na nossa memória sem etiqueta. É como algo que fica passeando, ele não tem lugar, que você vai lá e pega, certo? Por isso, os famosos que vocês ouvem, já devem ter ouvido falar, se alguém já leu alguma coisa sobre os flashbacks que a gente tem. Como mostrou muito claramente naquele filme Sniper americano, para quem assistiu, quando ele está com o filho dele, que o filho está no jogo eletrônico e ele escuta os disparos e ele acha que está tendo tiros ao redor. Isso porque a nossa memória no trauma ela é dissociada. A gente tem uma parte do nosso eu que fica aprisionado pelo trauma e outra que fica vivendo no aqui e agora. Então, essa parte que está aprisionada no trauma, ela pode ser acessada a partir de qualquer estímulo externo. Tá? Isso é que torna o trauma uma forma diferente de você compreender os quadros comuns de neurose e a forma tradicional de tratar a neurose. Então, o trauma tem uma forma diferenciada de ser olhada. Então, dentro das pesquisas do trauma, a gente vai ter Bessel van der Kolk, que é um dos nomes de referência no estudo do trauma, e que o trabalho dele começou todinho a partir dos veteranos de guerra.
E aí ele começa a fazer mudanças, e aí a gente vai ter Janina Fisch, que trabalha com a questão da fragmentação do self, da dissociação do eu. A gente vai ter Steve Porges, né, que desenvolve a teoria polivagal, para a gente compreender como funciona o nervo vago e a importância do nervo vago na reorganização da neurocepção, que fica perdida no trauma. Entre outros terapeutas, como Daniel Siegel, que trabalha a regulação emocional, e a nossa capacidade de poder se autorregular e aprender a se regular, que é uma coisa perdida na experiência traumática, certo? Uns vão estudar mais próximo da questão do trauma relacional, do desenvolvimento, do trauma complexo, outros vão trabalhar e investigar mais a questão do trauma do abuso, outros trabalham mais com os traumas voltados no âmbito de acidentes, catástrofes, tragédias, certo? Porque existe uma diferença entre uma experiência traumática individual e vivenciada em coletivo. Certo? E aí você tem várias características do trauma. A gente tem um trauma social, tem um trauma relacional, tem um trauma individual, certo? Tem um trauma da violência urbana. Cada um ele provoca relações e situações diferenciadas de resposta, porque ele afeta a gente de forma diferente, certo? Então, aqui eu mostro uma coisa fundamental. Então, o trauma, quando ele nos ataca, ele rompe a nossa capacidade de sonhar. Então, isso significa o quê? A nossa possibilidade de fazer projetos de vida, de acreditar na vida, a esperança, ela morre. Então, se diz que uma pessoa traumatizada, depois de uma experiência traumática, ela nunca mais será a mesma. A vida dela se interrompe, se acaba. Então, a frase drástica, né? Isso não quer dizer que não tenha resiliência. Esse é o trabalho, como você poder transformar a vida. Mas, tipo assim, não é mais a mesma porque interrompeu. Imagina uma coisa que corta o fluxo da sua vida. E a partir daquele momento, a sua vida nunca mais vai ser daquele jeito. Certo? Então, tem um corte, tem uma ruptura. E a questão é como reorganizar e reconstruir essa história e essa vida depois dessa ruptura. Certo? Essa é a grande coisa que se tem se pesquisado e se estudado. As pessoas hoje, dentro da pesquisa e do estudo do trauma, que está muito ligado na psicologia, com a neurociência, a neurociência da afetividade, não é a neurociência cognitiva, é a neurociência da afetividade, porque tem dois aspectos de estudo de ramos de neurocientista. Os que trabalham com a neurociência da consciência e os que trabalham com a neurociência da afetividade. E o estudo pela neurobiologia da memória, os estados de memórias e os estados relacionais. Né? Então, isso tem essas evoluções e a capacidade agora de mapear o cérebro, de fazer ressonâncias e várias coisas, tem ajudado a se entender e descobrir várias coisas que antes ficavam vamos dizer, na nossa inferência e não na certeza. E hoje é um ramo que tem ajudado muito as psicoterapias e aos psicoterapeutas a trabalhar, porque tem dado mais um novo instrumento. Certo? Então, aí eu quero começar a falar um pouco para vocês o trauma relacional. A gente ouve muito hoje em dia falar de violência doméstica, de abuso com criança, certo? Então, nesse âmbito, a gente está falando de trauma relacional. Certo? É diferente de eu ser violentada por um desconhecido na rua. Certo? Esse não é um trauma relacional. Eu não tenho nenhuma relação com esse desconhecido, eu nunca vi. Isso é uma violência, uma agressão no outro âmbito do trauma. O trauma relacional, ele está ligado a toda experiência traumática de violência que acontece no seio das relações interpessoais, certo? Ou seja, dentro do âmbito das pessoas que são conhecidas, que faz parte da sua família, os vizinhos e amigos, e que esse é um número muito grande de violências que acontecem. E tem
Essa é uma violência muito séria, porque normalmente ela rompe duas coisas fundamentais na vida, a capacidade de confiar e a segurança. Certo? Porque as pessoas que você confia e que são as pessoas que lhe protegem são as que lhe violentam. Tá? Então, isso cria uma confusão mental e uma desorganização psíquica muito forte e vai comprometer o desenvolvimento psicossocial e em várias áreas, certo? De adoecimento. Quebra a base de segurança da vida, certo? E quebra muitas vezes a possibilidade de você construir relações íntimas, afetivas, estáveis e duradouras na sua vida adulta, certo? Ou seja, você não consegue se relacionar mais com ninguém, certo? Você não consegue se envolver afetivamente de uma forma profunda. Vamos dizer, você fica passando de relação em relação, sempre tem um problema, você nunca está em nenhuma relação, certo? Isso pode ser um sintoma, uma possibilidade de alguma experiência traumática, porque isso é comum nos traumas relacionais. O comportamento ambivalente, certo? O comportamento de aproximação e de afastamento. Por quê? O que é que acontece no trauma relacional? Acontece uma coisa muito forte que você perde, normalmente ele acontece no seu corpo. Isso significa que ele invade o lugar sagrado do amor e do prazer. Então o seu amor e o seu prazer é violado. Então isso rompe a capacidade e quebra essa possibilidade de amar. Porque você é invadido dentro dessa capacidade de intimidade, de relações. Então, ele afeta tanto a nível da capacidade amorosa como da capacidade sexual. Certo? Pense que sempre a gente pode ter duas respostas o trauma do abuso. A gente pode ter uma resposta de não querer contato, proximidade, como pode ter uma resposta de construir relações promíscuas, por exemplo, ou relações não necessariamente promíscuas para você, mas desconectada da afetividade. Eu posso ter uma experiência sexual, mas jamais conectada com a minha afetividade. Certo? Ou eu posso desenvolver relações afetivas com muita dificuldade de envolvimento sexual, porque o grande problema está entre proximidade e intimidade. É o lugar do medo e da desconfiança. Isso independente de você estar consciente de ter uma memória clara de uma experiência traumática. Por quê? Né? Porque duas questões fundamentais do trauma que ele entra, porque quando a gente fala do abuso sexual é um trauma de invasão. Quando a gente fala de pais que são negligentes, a gente está falando de um abuso, certo? Da privação relacional na questão, porque nos traumas do abuso, a gente tem um abuso sexual, a gente tem um abuso físico e tem um abuso psicológico. Certo? Tudo está no âmbito da relação. Okay? Então, a gente vai... E aí a gente tem, quando estava falando, a gente sofre muito hoje o trauma da violência, né? Urbana também. Que é o quê? O assalto, o sequestro, certo? Então, imagine, o trauma em si não é uma doença. Não existe uma doença chamada trauma. Trauma é um evento. Certo? O adoecimento são os sintomas em consequência do evento traumático. Porque é toda a experiência que tem na vida que rompe você da sua capacidade natural de lidar com uma situação afetiva. Aquilo que lhe tira da sua janela de tolerância a um estado afetivo e emocional. Isso é uma experiência traumática. E que a sua resposta está para além de uma resposta dentro que possa fazer com que você retorne para o seu equilíbrio. Você se perde e não consegue se retornar, certo? E para ter esse retorno, vamos dizer, aí acontece a dissociação. Você precisa anular ou separar essa experiência e se dissociar dela para continuar integrado, certo? Então, o trauma, não existe a doença do trauma.
Existem situações que provocam o trauma e que daí pode responder. E aí a gente tem duas perguntas. Fora essa aqui, certo? Porque a gente precisou pensar em novas técnicas para o trauma. Tem uma questão, por que uma pessoa desenvolve um transtorno do estresse pós-traumático e outras não? Certo? Eu sofri um assalto, ela também sofreu, eu fiquei traumatizada, ela não ficou. Certo? Aí a gente vai pensar nas questões que fazem parte da estruturação, primeiro, psíquica dela, certo? Da estruturação do eu dela, da organização de segurança, de afetividade, e do que ela fez depois desse evento, de como ela lidou com isso, se ela é capaz de acessar os recursos internos dela ou não, certo? Então, isso vai fazer toda uma diferença. Alguns desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático, outros não, certo? Outros não desenvolvem um TEP, mas desenvolvem um transtorno de ansiedade. Outras pessoas podem não chegar a desenvolver um transtorno grande, mas podem desenvolver um distúrbio de comportamento ou um distúrbio alimentar. A gente pode ter várias respostas diferenciadas, mais leves ou mais graves, dependendo da forma como o organismo respondeu, certo? Então, por que a gente precisa pensar em novas técnicas de intervir no trauma? Porque o trauma é uma experiência que afeta o nosso corpo e afeta o nosso cérebro. Um ponto. Segundo, ele está fora da memória narrativa, certo? Ele está basicamente na memória sensorial e corporal. Isso significa que normalmente o trauma não tem palavras. Então você precisa ter uma forma diferenciada de acessar. E aí entra uma questão importante no trauma. Um grande problema nos tratamentos: ativação, estimulação, relaxamento. Por quê? Antigamente se acreditava que você ajudar uma pessoa a recordar a experiência traumática, relatar, e isso poderia ser uma forma de sensibilizar, e não. Então se viu que isso fazia o efeito contrário. Ele retraumatizava e aumentava a questão das sensações. Por quê? Porque o maior problema do trauma não é a memória, mas é acalmar o sistema nervoso. E aí a gente entra na questão de ativação, estimulação e relaxamento. Algumas pessoas precisam ser ativadas, outras precisam relaxar. E aí tem uma grande, como, vamos dizer, uma coisa muito sutil e leve. Até onde relaxar, até onde ativar. A ativação muito grande pode desorganizar, porque pode botar você dentro do vórtice do trauma. Um relaxamento muito grande também pode botar você no vórtice do trauma. Por quê? Um relaxamento muito grande pode levar você em contato com entorpecimento e com a sensação de impotência, que é a sensação vivida no trauma. Eu não tenho saída. Tá? A ativação muito grande pode levar a uma desorganização do pensamento e das emoções. Tá? Então, são dois pontos e duas polaridades. Né? Aí, pronto. Por que uma forma diferente? Isso aqui é muito estranho para vocês? Isso aqui, para algumas pessoas não, tipo assim, pensar córtex, amígdala, tálamo, hipotálamo, hipocampo, essas coisas. Bem, o mundo da gente, vamos falar da maneira assim, certo? O mundo da gente funciona assim. Eu recebo estímulo, como aqui, por exemplo, certo? Eu tenho um estímulo visual, certo? Tem um estímulo auditivo, tem um olfativo, a gente tem um sinestésico. Vamos dizer, eu estou ótima aqui nessa sala, mas vamos dizer que essa sala tem um cheiro que ele acessa alguma memória em mim, que eu não sei o que é.
E aí eu começo a me desorganizar. Só que necessariamente eu não estou associando ao cheiro. Mas o cheiro foi o gatilho. Hoje, na minha memória atual. Tá? Porque uma experiência traumática pode estar associada a um cheiro, a uma imagem. Certo? São fragmentos. Imagina um bocado de peças assim flutuando no espaço, certo? Que a qualquer estímulo mais forte externo, ela pode ser acessada. E como ela não tem um lugar, você também não entende o que está acontecendo. Certo? E aí o que é que acontece? Sempre a gente responde a qualquer estímulo, a qualquer situação na vida por estímulo, não é? Não é assim? Se o estímulo é agradável, você vai de uma forma amorosa para o outro. Se é desagradável, você pode ir de uma forma agressiva. Você pode ir de uma forma agressiva ou então você pode recuar, porque se lhe dá muito medo, você pode recuar, né? E quando você não pode nem correr, nem atacar, qual é a terceira alternativa que a gente tem quando a gente pode correr nem atacar? Congelar. O que é isso? Isso é o mecanismo mais primitivo, certo, do nosso cérebro reptiliano. É a coisa mais antiga. É o último recurso que a gente usa. Né? Que está lá guardado, é o último que a gente usa. O primeiro recurso que a gente usa usando uma palavra simples, a gente vai negociar a experiência. Como se dissesse, peraí, aqui é perigoso, é amigável. Ah, é amigável, então eu relaxo. Não, é perigoso, então tenho que me armar. Ah, é perigoso, eu preciso lutar ou fugir. Certo? Isso é muito perigoso. Dá tempo de fugir ou eu tenho condições de lutar, certo? Eu posso vencer essa luta, certo? Ou eu fujo. É como no reino animal. Tá? Quando vem um predador, o bicho corre. Se ele não consegue correr, ele é atacado, né? E por que ele congela? Congela por duas coisas. Uma, porque não tem saída, certo? Para se fazer de morto. Porque se sabe que os predadores não gostam de carne morta, certo? Então, quando você congela, o sangue esfria. Né? Então, não é mais interessante. E segundo, se essa tática não funcionar e o bicho lhe morder, você liberou uma quantidade grande de morfina no corpo que você morre com menos dor. Essas são duas funções primárias do congelamento que a gente está no nosso cérebro mais primitivo, certo? Então, no trauma, essas coisas são acessadas de alguma forma. Mas o que é que funciona? O tálamo recebe muito estímulo. Quando ele recebe muito estímulo, ele manda uma mensagem para o córtex e outra para a amígdala. Para o córtex, para ter uma ação. Tipo assim, o que é que eu devo fazer com esse estímulo? Eu devo falar, devo me calar, certo? A amígdala vai avaliar. A amígdala é que avalia. Isso é bom ou isso é ruim? Ah, isso é bom, então eu vou agir assim. Isso é ruim, eu ajo assim. Aí a decisão de agir vai passar pelo hipocampo, que é onde acontece a nossa memória global, onde a gente tem o acesso a, quando as coisas são boas, é como se você dissesse assim, quando as coisas são boas eu faço assim, aí eu posso então vamos fazer assim? Apropriado. É assim que funciona a vida da gente, certo? O tempo todo. Tá? Só que numa situação traumática, o excesso desse estímulo, certo? Vai com muita informação via córtex e via amígdala, o que é que acontece? Você entra em parafuso. Várias coisas. Fujo, corro, grito, fico quieto, não faço nada. Então você entra em confusão e entra a nível cognitivo você tem um congelamento, você tem um curto-circuito, certo? Pelo excesso. A nível emocional, você está hiperativada, certo? Aí você não sabe o que fazer. Por isso que acontece muitas vezes a situação de paralisia ou então as situações impossíveis de lutar ou de correr, que normalmente depois você diz, eu não sei como foi que eu fiz aquilo, certo? Claro que você não pensa, você age, porque o seu cérebro mais primitivo, que está ligado à parte mais profunda, que são os núcleos da base, hipotálamo, certo? Eles estão prontos para agir. É onde a gente tem a nossa memória implícita, que é a memória que tem a ver com o fato de você entrar no carro para dirigir e não pensar mais o que você vai fazer, certo?
Então, essa mesma memória tem todos os recursos de luta, de fuga, de tudo. Você não precisa pensar. Porque se você fosse pensar, o cara lhe matava. Certo? Não dá tempo de você pensar e planejar. Então, o corpo vai usar os recursos. Agora, quando ele não consegue usar esses recursos, há um congelamento, você paralisa. Ok? E quando a situação traumática é muito intensa, como eu falei, um ataque ao corpo que aniquila, o que é que vai acontecer? Depois, a nível da memória, a conexão entre amígdala e hipocampo vai ficar interrompida. Então, você não perde a memória da experiência e também perde o recurso. Você não sabe mais. Você fica invadida por emoções, mas não sabe mais por que você está invadida por emoções. Certo? Depois que passa a experiência traumática. Então, às vezes, uma pessoa pode ser considerada hiperativa ou muito ansiosa e, na verdade, ela tem um comportamento que é uma resposta de uma experiência traumática, certo? E não necessariamente uma hiperatividade, mas é a forma como o organismo pode responder diante de estímulos que acessa um estímulo antigo, ameaçador, que ela não sabe como responder. Tá? Claro? Então, quer dizer o seguinte, quando a gente controla as nossas emoções, a gente pode elaborar um plano de ação, né? Quando a gente não controla, a gente não tem. Então, vamos chegar numa coisa simples para entender. Quando vocês estão muito excitadas, certo? Normalmente, vocês fazem coisas impossíveis, não fazem? Todo mundo já deve ter feito um dia alguma coisa impossível, muito excitada. E você diz, que merda eu fiz hoje. Não é? Ai, agora estraguei tudo. Devia ter ficado calada. Às vezes o excesso de alegria e de excitação, não é? É como se lhe tirasse o chão, você fica sem chão. Né? Então, o evento traumático que instala uma situação difícil de trauma, sempre que algum estímulo acesse aquele lugar, ele vai lhe deixar sem chão. Certo? Você perde a capacidade de pensar com clareza e com lógica e elaborar um plano. Porque a gente tem planos de ações o tempo todo, certo? Vamos numa coisa simples, caminhar, se levantar, caminhar, isso é um plano de ação que o organismo já aprendeu e é uma memória implícita, certo? É uma memória corporal implícita. Você não precisa se lembrar que você tem que botar o pé no chão, que você vai levantar a perna, que ela vai pisar no chão. Mas um dia você precisou prestar atenção nisso. Agora você não precisa, o corpo faz. Com trauma acontece a mesma coisa, a esse nível inconsciente, só que não foi de uma maneira, vamos dizer, saudável, que a gente armazenou lá atrás. Foi para se proteger, certo?